depois que Jesus termina a Santa Ceia, Jesus vai para o Getsemane com os discípulos, para dormir ali deitar ali no Getsemane. Havia muitas prensas de azeitona ali. Jesus forra e ele fala, fiquem aqui, eu vou orar um pouco. E chamou apenas Pedro, Tiago e João. Vão comigo ali para orar um pouquinho. Só que quando ele vai mais afastado, os 3 ficam dormindo. E Jesus fica sofrendo com o Pai em oração, oração que é sofrendo. O começo do Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E quando Jesus está ali, Pedro dormindo, ele vai, os acode, eles voltam a dormir. Aí Judas chega com a turba do templo. Quando Judas chega, Judas deu um sinal para eles. Por quê? Estava frio naquela noite. Como é que eu sei que estava frio? Porque Pedro, quando vai negar Jesus, ele estava numa fogueira, assim, aquecendo a mão na casa do sacerdote. Quando o pessoal fala, você também era discípulo dele? Não sou não. Então estava frio. Era comum a pessoa, à noite, cobrir, porque o próprio manto era sua cama. Sim. A capa era sua cama. Então, à noite, ao dormir, pode ser que o pessoal às vezes colocava assim para forrar tudo aqui. E, além disso, o judeu também tem o costume de, na hora de orar, colocar o talit na cabeça para orar. Pode olhar, o talit, para quem está em casa, é aquele pano, geralmente branco, que o judeu tem aqui o tzitzi, aquela franja, ele coloca o pano e faz aquela oração ali. Então, Jesus, como judeu, talvez pegou o próprio pano e colocou na cabeça. Ou seja, de noite, no escuro, Jesus ali, como é que vai saber que é ele? Então, o sinal de Judas foi o seguinte, fiquem tranquilos, eu já o conheço, mas para ter certeza que é ele, vai que é um outro discípulo disfarçado dele, porque acontecia muito isso. Dizem que o Saddam Hussein tinha sósias. Não sei se é verdade, mas diz que ele tinha sósias. Até tem uma piadinha que o pessoal conta, que uma vez o pessoal chegou e falou assim, temos uma grande notícia, foi para os sósias, estavam os sósias do ditador assim, na sala dessa, temos uma boa notícia, que estava todo mundo apavorado, porque teve um ataque terrorista no carro do ditador, e se ele morresse, todo mundo perdia o emprego. Aí o sujeito falou assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Ele falou, qual que é a boa notícia? O nosso ditador está são e salvo. Não vamos perder o emprego. Excelente notícia. E qual que é a má notícia? É que ele perdeu o braço direito. Então, quer dizer, o braço esquerdo. Então, quer dizer, os sócios agora vão ter que amputar também, né? Todo mundo sem braço. Cara, eu fico pensando assim, quando a gente vem para... A gente usa Jesus como modelo na nossa vida, né? Em todos os aspectos. Só que aí, quando eu olho para uma situação como essa, eu fico tentando extrair. Como que eu devo lidar com uma situação dessa, né? Jesus está do lado dele uma pessoa que ele sabia que ia traí-lo, ou que eventualmente já tinha o traído. Se no coração já tinha. E aí, na nossa vida, a gente passa por essas situações também. A gente olha para o nosso lado e fala, cara, eu sei o que essa pessoa fez e ela ainda não sabe que eu sei. E aí o que Jesus faz aqui ele basicamente segue normalmente e ele se deixa, entre aspas, ser crucificado, inclusive. Né? Quando é na vida real, vamos pensar numa situação empresarial, né, que a gente sempre faz esses paralelos aqui, eu seria uma pessoa que está me roubando. Uma pessoa que está me roubando, uma pessoa que me traiu, uma pessoa que fez uma coisa assim. E que, né, no caso de Jesus, estava sentado do lado dele, né? Assim, Jesus o colocou ali, né? Exatamente. E aí a pessoa... Não sou eu. Eu sou filho amado, não sou eu. Fica tranquilo que na minha comparação, Jesus está do lado de cá. Né? Tá. Aí você pega e sabe que essa pessoa do seu lado fez isso ou está planejando, mas você sabe. Tá comendo pão molhado aí, cara? Assim, se eu for fazer o que Jesus fez, eu não sei o quanto isso é aplicável à prática. Então eu tô tentando entender o seguinte, Jesus é perfeito, a gente se modela nele e tal, mas numa situação como essa, eu trago para a prática o contexto empresarial, como que eu deveria refletir as minhas atitudes numa lógica onde eu estou tentando modelar Jesus no que ele fez? Eu vou responder em duas situações. A primeira é que é só um funcionário e a segunda que é o seu filho. Tá bom? Se quem está roubando é apenas um funcionário, se você for inteligente, você não vai mandar ele embora no primeiro momento que você souber do roubo. Numa grande empresa, você sabe que não. Porque se você manda ele embora e pega no flagra ali e você não tem todas as provas contra ele, ele pode reverter a coisa e ele te tirar um processo tremendo. Muitas corporações, quando sabem que o sujeito está roubando e o camarada percebe e desconfia, o que ele faz? Ele contrata uma auditoria, alguém de fora,
E a auditoria está conversando com a chefia lá. E fala assim, deixa ele roubar um pouco. Deixa ele. Ele não sabe, mas ele está sendo vasculhado. Monitorado. É igual pedófilo. Eu já sei que o cara é pedófilo, mas a polícia não vai lá e pega o cara de cara, não. Porque primeiro tem que esperar que ele arrume um flagrante, uma coisa assim, toda e tal. Às vezes um policial mesmo se passa por uma menininha e fica conversando com ele vários dias ali para pegar, que não é tão simples assim. Lembra Sound of Freedom? Então, você tem que dar tempo para o camarada mostrar quem ele é. Lembra que eu falei que Jesus deu tempo para Judas mostrar quem ele é, como Deus deu para o diabo para mostrar quem ele é. Se Jesus tirasse Judas lá atrás, talvez os outros não iam entender. Se você tira o cara da empresa antes de ter tudo documentado, aí o dia que tá tudo documentado, você chega e vai falar assim, fulano, você tá demitido sumariamente, Aí o camarada já se preveniu, já cortou todo o cartão dele, os acessos que ele tinha, toda a possibilidade dele. Ou seja, você tem que ser frio nessa hora, não pode ser passional. Agora, numa segunda situação. Então, acho que com isso eu já expliquei por que Jesus esperou mais, mesmo sabendo que Judas estava roubando. Segunda situação. O sujeito que está roubando na empresa é seu primo, é seu irmão, é alguém que você ama muito. Ele está no mesma coisa do outro. Só que nesse caso, além de você esperar para ele poder se munir de coisas contra ele, você ainda quer salvá-lo. Você quer resgatá-lo. Você não quer apenas criar um dossiê para mandá-lo embora por justa causa e Você quer que ele se incriminá-lo. arrependa. Você quer que ele se arrependa. Ele é seu irmão. Ele não é apenas um cara que você contratou e você não tem sentimento por ele. Então aí a segunda situação é um pouco mais delicada. Você contrata a auditoria e a auditoria fala assim, não, de fato, o seu irmão está te roubando na empresa já há um bom tempo. Mas você ama tanto aquele irmão que você fala assim, não tá. Vamos levantar toda a prova que eu quero depois confrontá-lo. Mas eu ainda quero recuperá-lo. Eu não quero perder a ruptura com o meu irmão. Então Jesus não nos olha meramente como funcionários. Ele nos olha como irmãos. Tanto é que a Bíblia fala que ele não nos envergonha de ser chamados de nosso irmão. Você sabe que Deus, o Pai, Jesus é colocado na Bíblia como nosso irmão. Paulo fala isso. Ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Então ele nos ama, ele deu a vida por nós. Ele ia no dia seguinte, morrer por pessoas como Judas. Ele não podia entregar Judas para o diabo tão fácil. Então ele foi até o final ali. Porque numa teoria dos jogos aqui, você tem 3 possibilidades, né? Você vai deixar a pessoa que está nessa energia ruim te roubando do seu lado? Cara, melhor tirar ela logo e pronto. Tirar sem explicar o motivo. Demitir. Razões culturais. Outra coisa é esperar para tentar pegar no flagrante e a ignorância é demitir dizendo algo sem provas, né? É uma situação complexa mesmo. Mas eu não sei, ainda é complexo para mim uma situação como essa. É porque graças a Deus, graças ao bom Deus, até já que deu o exemplo, eu conheci o seu irmão. E ele não tem nada a ver com isso que eu descrevi. Sim. Então, graças a Deus, é difícil para você entender. É que o que você está dizendo é porque pelo fato de ser o irmão dele, existe uma atitude diferente de se fosse alguém que não é irmão. Exatamente. E quando eu falo irmão, eu tô falando irmão daquele irmão assim, eu amo meu irmão. Sim. Não é aquele irmão assim. Sua esposa. Sua esposa foi uma coisa e fala, caraca, eu não acredito. Assim, você entendeu? Eu quero Entendi. exatamente. Ou até filho mesmo. Acho que filho talvez seria o exemplo mais fácil. Eu, por exemplo, se um dia eu souber pelo Kaique Lucão, eu não tenho essa piedade, não. Tchau e bênção. Tem um sentido filosófico ali. Eu estudei Blaise Pascal com o Pondé. Pondé foi meu professor de filosofia. E a especialidade dele, a cadeira dele era sobre Blaise Pascal. Mas pegando de uma maneira assim para responder isso, quando você tem sentimento envolvido, a lógica você põe do lado. Aí não tem nada de jogo, nada de... O seu único objetivo é redimir aquela pessoa que você tanto ama. Aí não tem perda, não tem demissão, é redimir a pessoa que você ama. É isso que tem em jogo. Você entendeu? Quando você tem alguém que você ama, tudo muda. Por exemplo, por mais altruísta que você seja, entregou a sua vida a Cristo e tudo mais, tem milhares de pessoas agora precisando de um transplante de rim. Nem por isso você vai chegar lá na porta do hospital e falar assim, escuta, pega o meu sangue aqui, olha, meu rim está disponível para quem quiser ir. Não é assim. Ontem tive uma pessoa que perdeu um, né, Kaique? Aí. Perdeu um rim, é loucura. Tá vendo? Agora, Maíra tá precisando de um transplante de rim.
Você não vai pensar duas vezes, você vai correr no hospital e fazer assim, faz o exame de sangue, vê se o meu é compatível. Se for, tá aqui, olha, para ela. Você tá entendendo? Por que você faz isso pela Maíra e não por outro, sendo que você considera um ato? Porque tem o sentimento envolvido. Sim. Então, Cristo, isso é difícil pra gente. Ele amava Judas com um amor maior do que você tem pela Maíra, ou pela Sofia, ou eu pela Laura, ou você pela... Não importa. Jesus amava aquele rapaz. Jesus queria salvar aquele rapaz. E provavelmente, verdade, né? se o Judas tivesse ido lá no pé da cruz lá pedir perdão, talvez ele perdoava. Perdoaria. Sem nem pensar, né? Eu acho. A diferença de Judas e Pedro foi o perdão. Aí, por que Judas o beija? Lembra que eu falei que o judeu colocava o talit, e até eu contei a piadinha aqui do editador? Havia muito esse costume mesmo da pessoa, às vezes, trocar de posição para o outro não ser pego. E eles queriam pegar Jesus. Estava de noite. Já tinha anoitecido. Então ele chega lá e vai saudar Jesus. Por quê? Ele chega primeiro sozinho. Mestre, porque era comum você saudar uma pessoa beijando no rosto. Só que tem um detalhe curioso. Você só beija no rosto de uma pessoa que está hierarquicamente no seu nível. Ele agachou para beijar Jesus. Você pode receber um beijo no rosto de alguém superior a você. Mas nunca você tem a iniciativa de dar o beijo nele. Sim. Você vai beijar os pés dele ou a mão dele. Lembra o filho pródigo que o pai correu, o abraçou e o beijou? Isso é fantástico na parábola do filho pródigo, porque quer dizer que o pai se fez igual. Beijou no rosto. Você está entendendo? Então, assim, se você é inferior a mim, você tem que... Eu dou a mão, você beija a minha mão ou o pé. Nunca o rosto. Ele chegou, mestre! E veio cumprimentar Jesus para forçar um beijo no rosto. Coisa que era usual, mas errada. Você entendeu como, né? Ele devia baixar, beijar a mão. Por que ele forçou beijar o rosto? Porque aí Jesus tinha que descobrir para beijar e ele ia ter certeza que era Jesus mesmo e esse era o sinal. Levantava talvez a tocha, alguma coisa assim. Aí eles iam para prender Jesus. Para não correr o risco de chegar lá e agarrar Jesus. Não era Jesus, era Pedro que estava ali. Aí Jesus fala assim, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Nossa. Por que você acha que ele falou isso daí? Porque Jesus ainda estava tentando falar assim, cai a ficha do que você está fazendo. Lembra aquele negócio que a gente estava conversando aqui, até que ponto a mentira vai te... Sim. A Bíblia chama isso de torpor mental, ou mentes embotadas. Você vai acreditando tanto naquilo... Engraçado, tem pessoas que são patológicas mesmo. Eles criam, principalmente quem é midiático, você deve sofrer isso, eu já sofri isso. Às vezes tem gente que passa uma coisa assim, sei lá, eu sou noiva do Thiago Negro. E a mulher bota na cabeça dela que é e tudo e tal... E uma vez eu tava namorando a Laura ainda, apareceu uma mulher que eu nunca vi na vida, falou nas redes sociais que ela era minha noiva. Que isso? Olha só. E ela botou lá e tal, e tudo e tal. Noiva do @Rodrigo. Não, e o que é pior, ela mandava mensagens no privado, e quando eu realmente fiquei noivo da Laura, eu fui para um programa de TV, e eu coloquei essa aliança do outro lado, né? Aí, quando ela viu, ela falou assim, ai, que bom que você aceitou, vou colocar minha aliança aqui já. E colocou no perfil dela, noiva do Rodrigo Silva. Nunca vi a mulher. Mas ela estava numa paranoia tão grande que ela acreditava que ela era minha noiva e que eu era noivo dela mesmo. Era engraçado, no começo do Facebook, a outra pessoa não precisava dar permissão pra você, tipo... namorar ou casar. Eu podia colocar casado com qualquer um e aparecer pra todo mundo, assim. Então o pecado também... sério, né? O pecado faz a mesma coisa. A pessoa começa a acreditar nas próprias neuroses dela. Mas você não acha que Jesus falou isso também pra falar pra Judas assim, eu sei o que você tá fazendo? Eu acho que mas Jesus não tava com o tom do... eu vou te pegar. Não sei se era eu vou te pegar, mas era tipo assim... Tipo assim, pra ele ter ciência que... Sim, claro. Eu sei, sim. Não pode ser um tom de mas é como um pai. Também. Uma decepção como um pai, filho. Pô, não acredito que você fez isso comigo. Porque até filho, mesmo... não mente pra mim. Numa cena um pouco mais pra frente, que pelo menos que o que mostra lá na Paixão de Cristo lá, ele se arrepende. Logo quando ele pega o dinheiro, ele tipo assim, não quero mais isso, não faça isso, não tenho... Aí é um detalhe. Eu vou falar uma frase do que vocês dois comentaram e vou pra esse detalhe dele jogar o dinheiro lá. A frase é a seguinte... Não, calma, vocês avançaram na história, não chega ainda, tem coisa antes. Mas vamos segurar essa questão do Jesus assim, Tá. Você vai trair o Filho do Homem com um beijo, nós estamos nesse ponto aqui, né?
Sabe aquela menina que tá escondendo do pai? Não mente pro papai. Não mente. Eu sei que você... Cadê o seu celular? Sabe que fala assim, eu sei com quem... Deixa eu ver sua bolsa. Não, pai, não tem nada. Não mente pro seu pai. Eu sei o que você está fazendo. Olha, você tá entendendo? Então, com aquela dor, aquele desapontamento, por que você está se estragando, meu filho? Por que você está fazendo isso? É porque eu penso muito, será que ele não se arrependeu? Na hora que Jesus falou, será que ele não se arrependeu ali? Porque eu falei mais das moedas, porque lá ele estava arrependido, entendeu? No ato, né? Porque lá ele demonstra arrependido. Mas será que ele não se arrependeu de vez ali quando Jesus falou com ele? Olha bem, eu falei com vocês aquela hora que eu dei o exemplo das 2 meninas prostitutas na esquina, que uma tá lá por um mau caratismo, a outra está porque tem um problema emocional que a levou para aquela situação. Sim. E eu olho para mim, são 2 meninas, mas o Espírito Santo sabe a diferença, né? Há uma linha tênue muito fina entre o que é arrependimento e o que é remorso. Entendi. Calma, que isso daí é... Humanamente é difícil a gente saber qual é qual. Calma. Vai ser um ponto importante isso daí. Mas calma. Parênteses. Podemos... Senão vocês já vão avançar. Não, tô avançando não. Você está avançando. Você está falando da devolução das moedas. Eu tô no beijo. Eu tô perguntando se ele se arrependeu no beijo. A ideia dele é se quando Judas saiu dali do beijo, ele já saiu arrependido ou com remorso ou não.